Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Keila e esse aqui é o único canal dedicado a ensinar cálculos de marmoraria, cálculos de projetos, cálculos de pedras, como chegar ao preço da pedra, como fazer os orçamentos, ok? Fiquem ligados aqui. Nessa aula de hoje, eu quero ensinar você a como fazer a visita e pegar as medidas no local para orçamento de um lavatório. Mas eu quero ensinar você de uma forma que evita erros, porque é mais comum do que parece, às vezes o lavatório chegar na casa do cliente e a porta não abre, ela esbarra em alguma parte do lavatório ali que não foi calculado da forma certa, o lavatório fica muito próximo ao vaso, a cuba não fica na posição que o cliente queria. Então eu vou te ensinar aqui as medidas básicas que você precisa colher ali em um banheiro para que você consiga visualizar tudo ali e evitar esses erros que eu tô falando aqui, evitar retrabalhos, e também você consegue atender seu cliente dando mais possibilidades a ele, porque com essas medidas básicas você consegue orçar para o seu cliente mais de um modelo de lavatório, mudança no dimensionamento, na largura, você consegue enxergar ali as possibilidades que podem ser feitas naquele espaço. Tá bom? Vamos lá? Ok. E lembrando, tudo que eu ensino aqui não depende de software. Vou te ensinar a pegar as medidas e você consegue jogar no papel e fazer essas medidas com um escalímetro aí. Eu vou te ensinar aqui também no canal como que você vai pegar essas medidas, como você vai fazer esse desenho, tá? Fiquem ligadinhos até o final dessa aula. E além de eu explicar aqui como você vai medir o banheiro, eu vou te mostrar como que você vai desenhar ele. Quando você chegou lá na obra, o cliente ele tem o espaço lá, né? O box, né? Ele tem um vaso, uma porta, né? Essa porta com abertura para cá. Aqui ele já tem a hidráulica de onde vai ficar o lavatório, uma outra hidráulicazinha aqui que vai ter ducha. Então, quais são as medidas básicas que você precisa? Primeiramente, você pode pegar total, comprimento maior pela largura maior. Banheiro aqui 1,20 por 2,70. Por que eu estou falando para pegar tudo? Porque às vezes você chega lá, não tem nem aonde vai ficar esse box certo, tá um vazio ali, a parte do vaso tá o cano no chão, a parte do chuveiro tá o cano no osso lá do tijolo. Então com isso aqui você consegue montar um croquisinho e se guiar por ele para poder orçar o que o cliente precisa, né? Se ele quiser fazer um lavatório aqui passando com uma pedrinha até o início, você tem no total, depois você vê com o cliente quanto que ele vai deixar de box. Você tá entendendo? Se isso aqui não é uma medida concreta na obra, não existe um box lá, não existe nenhum piso lá, mas você pode estar prevendo quanto que vai ficar esse lavatório, vendo com o seu cliente. Eu vou deixar 1 metro, eu vou deixar 90, né? 90 de box, né? Então, ó, medida total. Primeiro, comprimento maior, largura maior. Segundo, posição da porta, né? Sempre tem uma boneca aqui. Então, ponhamos aqui, tem uma boneca de 15 centímetros ou 10 centímetros. O ideal é que seja o mínimo, 10, 12 e uma porta de 60. Você já vê com o seu cliente lá qual que é a largura que ele vai fazer esse alisar. Se vai ser um alisar de 7, você já escreve um alisar de 7, 10 centímetros. É importante essas anotações. Qual que é a cuba? Uma cuba e casa, deca, né? E casa de semi-encaixe, 40, acho que ele é 42 por 43, né? Essa média aqui. Qual a outra medida base? O eixo do vaso, o centro do vaso. 1,40. Sempre pega com referência da parede.
Nunca pega igual agora, eu vou pegar a medida da ducha. Nunca pega daqui para cá. Você sempre tem uma referência aqui da parede. Aqui 1,30, por exemplo, né? E aqui o esgoto, 50 centímetros. Aqui 1,30 tá pouco. 20, 30, 1,10. Então, 50 centímetros. E qualquer observação que tenha que ser anotada, largura de alisar, modelo de cuba, se o cliente souber, né? Se ele já souber o modelo do lavatório, você já desenha aqui, o cliente quer um lavatório com bracinho passando aqui atrás do vaso, o cliente tem uma cuba de semi-encaixe, então vai ser um lavatório onde nós vamos encaixar essa cuba de semi-encaixe. Porque a partir dessas medidas aqui, nós vamos fazer o desenho e detalhar o modelo do lavatório, ok? Vamos lá? Gente, partindo daquelas medidas que nós conversamos, eu vou ensinar vocês aqui agora a colocar na escala o desenho, né? Aí vocês têm que ter um escalímetro, como esse aqui. Tá vendo? Olha, isso aqui a gente divide as medidas nas proporções, escala de 1 para 20. Então, ó, 1 metro, 2 metros, 3 metros, e aqui você conta, ó, 10 centímetros, 20, 30, 40, 50. Então, a gente vai pegar a medida real e reduzir na escala, né? Essa aqui é uma escala ótima de ser usada, essa escala 1 para 20. Temos aqui a proporção de 1 para 100, que aqui já é a medida normal mesmo, ó, 1 centímetro, 2, 3, 4, 5 já na proporção real, escala real, né? 1 para 25, que aí já reduz mais ainda, ó, 1 metro, né? Aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Mas vamos fazer nessa aqui, ó, essa aqui dá. Então, pego uma folha e nessa folha eu vou marcar aqui a medida que eu peguei, 2,70 metros, ó. Vou puxar aqui, ver se dá pra vocês enxergarem aí. 2,70, ó, 50, 60, 70, 2,70 daqui. Então, vamos marcar aqui, ó. Aqui, ó. 2,70. Vou marcar mais embaixo aqui também. 60, 2,70. Ok? Compreenderam aí? Qual que é a largura? 1,20 m. Então, aqui, ó. Lembra? 50 centímetros, 1 metro, 1,10 m, 1,20 m. 1,20 m. Vou marcar aqui mais no meio também, fica fácil de riscar. 10, 1,20 m. E aqui, pegando 3 aqui, 1,20 m. 10, 1,20 m. Deixa eu riscar aqui. Do risco de 2,70 que eu fiz aqui. Ok? Agora vamos fazer a marcação da porta. Quanto que eu coloquei aqui para a porta? 60 centímetros e 10 centímetros de boneca, que é aquele espaço que tem atrás da porta ali. Depois 60 centímetros de porta. Certo? Se você não tem um compasso para fazer o risquinho da porta assim, que eu te aconselho a fazer? Não precisa comprar um compasso só para isso, não. Vamos fazer na marcação dos pontinhos aqui, ó. Mais simples, mais prático. O interessante né? O interessante não, o importante. O importante é que você marque a abertura da porta. Porque é essa abertura aqui que vai te mostrar se o seu lavatório vai bater ou não na pedra, tá vendo? Depois que você faz a marcação, vem, faça aqui. Porque isso aqui, gente, o intuito é ser rápido e prático e eficiente.
suficiente ao ponto de você não deixar a pedra ficar errada, né? Vamos lá, a gente marcou 1,40 m de eixo de vaso. Ok? Tem um box aqui de 90 centímetros. Só para completar o desenho, fica bonito. Vamos desenhar o vaso aqui. O vaso tem mais ou menos 40 centímetros. Isso aqui, gente, é coisa que faz rapidinho depois que você aprende a fazer. Nós marcamos também aqui 1,10 m para duchinha. É importante. Se lá na obra tiver a ducha, você coloca aqui. Para não, seu lavatório não passar em cima dela e não correr o risco do armário tampar a ducha, né? Então, aqui, ó, medidas que foram fornecidas: 1,40, 1,30. Aí, agora, o que que eu gosto de fazer, né? O espaço do eixo do vaso até o início do lavatório, um espaço confortável. Para que tenha um espaço confortável, o ideal é que tenha 20 aqui, ó, da beirada do vaso até o início do lavatório. Você pode considerar que o vaso tem 40 centímetros, né? Então, o eixo aqui vai dar 20. Então, o que que é bom você já memorizar? É que do eixo do vaso até o início do lavatório, você diminui 40 centímetros, que é 20 dessa medida do centro, mais 20 da lateral até o início. Ah, mas eu não tenho 20, eu tenho 15, eu tenho 18, ok. 15 ainda é uma medida legal, ainda é uma medida aceitável. Menos que 15, aí já fica aquele lavatório que a pessoa senta no vaso e apoia e fica encostando o ombro no lavatório. Então, eu aconselho aqui, se possível, 20. Não deixa menos que isso, só se não tiver mesmo espaço. Então, 1,40 m menos 40, que é 20 do eixo do vaso, mais 20 aqui da lateral, vai dar um lavatório com 1 metro, né? Agora, esse lavatório tem como ser com 50 centímetros. Vamos fazer uma marcação aqui de 50 centímetros para ver quanto que dá. Porque o comprimento a gente já sabe que pode ser 1 metro, né? Como eu já tinha feito essa medida aqui, ó, também peguei 10 de boneca, 60. A gente sabe que sobra 40, porque tem 1,20 m, aqui sobra 50, desculpa. Até o início da porta. Então, o 50 vai dar até o início da porta certinho. Mas pode ser aqui? Não pode, porque essa porta ela tem uma lisar. Aí entra naquela de mudar o modelo. Mas aí eu já, nesses casos assim, o ideal é que até o modelo no semi-encaixe. Então, vamos fazer com esse semi-encaixe. Semi-encaixe eu sei que eu posso fazer a lateral aqui com 35. Dez, 20, 35. Eu marco 35 aqui também. 10, 20, 35. Tá vendo? Eu marco o eixo de 1 metro, que é 50. E uma cuba de 40 centímetros. Dá 20 para um lado e 20 para o outro. Sendo que ela tem 40 de profundidade. Ponhamos que ela tenha 40, né? Sobe aqui uns 15 para frente. Aqui, ó. Como vai ficar?
Vou apagar aqui o que não precisa. As linhas excedentes. Não rasurar muito. Olha como que você já tem aqui um lavatório de 1 metro com 35, uma cuba de semi-encaixe. E você sabe que a porta vai abrir aqui e não vai esbarrar, ok? Aqui, ó. E do mesmo jeito que foi esse com a cuba de semi-encaixe, poderia ter sido aquele que faz essa voltinha aqui assim, ó, que o pessoal erra muito. A porta fica esbarrando aqui. Poderia ter sido um lavatório redondo. O importante é, você tendo essas medidas base, você coloca na escala e evita erro, ok? Vamos calcular esse lavatório aqui agora, só para finalizar? Vamos fazer aqui mesmo, ó. Aqui a gente vai ter um lavatório com uma cuba de semi-encaixe. Vamos desenhar pro outro lado, vai ficar melhor. Aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer o resumo de peça, igual eu sempre ensino vocês. Nós temos aqui um roda bancada, uma peça, 2 peças, a bancada, 3 peças e a saia, 4, 5. Vamos fazer o resumo de corte. Uma peça de 1 metro por 15, peça 1. Uma peça de 35 por 15, peça 2, uma peça de 1 metro por 35, peça 3, uma peça de 35 por 15, peça 4 e uma peça de 1 metro por 15, peça 5. Ok? Vamos achar a metragem quadrada dessas peças aqui. Vamos lá? Eu gosto de calcular usando a memória da calculadora. Então, vou ensinar aqui vocês. Um metro vezes 15 centímetros, memória mais 35 centímetros vezes 15 centímetros, memória mais 1 metro vezes 35 centímetros, memória mais 35 centímetros vezes 15 centímetros, memória mais 1 metro vezes 15 centímetros,
Memória e resposta deu 0,75, a gente pode arredondar para 0,76, se quiser, metros quadrados de pedra. O que nós temos que avaliar? O que precisa aqui? O rodapia precisa de acabamento, né? Lateral em cima e lateral. Temos o acabamento saia invertida, que é aqui, né? Ao longo aqui. E a colagem de cuba. Então, uma colagem de cuba. O acabamento, ó, 35 mais 35, 1,35 m. 1,35 m mais 15, 1,50 m. 1,50 m mais 15 dessa altura, 1,65 m. 1,65 m, né? Metros lineares de acabamento simples no roda bancada. Aqui é saia de 15. O acabamento na saia, ele é assim, ó, ele é colado com meia esquadria. Então, a pedra já foi cobrada aqui na metragem quadrada. Agora, o acabamento é você cobrar a metragem linear. Tchum, tchum, tchum. Para quê? Para fazer o serviço de colagem dessa saia, que é 15 centímetros. Ok? Então, aqui, ó, 1 metro mais 35 mais ponto 15. Deu 1,50 metros lineares de acabamento saia. Vamos fazer a soma aqui. Suponhamos que você está comprando um granito de R$700 o metro. Então, você pega a metragem e multiplica pelo preço do granito. 76 vezes 700. R$532 de pedra. A colagem da cuba, o feitio de corte e colagem dessa cuba nessa pedra. R$120. Esse acabamento simples aqui, ele for R$20, então a gente pega aqui, ó, 1,65 vezes R$20, R$33. Se esse acabamento sai for R$120 o metro. Quando eu falo metro, é um metro corrido, gente, é um metro esticado assim, 1, 2, 3, entendeu? 1,50 pelo preço, 120, igual a 180. Deixa eu ver mais 33, o que foi enrolado. Vamos somar? Aqui, ó. Vamos lá. 532 de pedra, mais 120 de colagem de cubo, mais 33 de colagem simples, mais 180 de acabamento, 865. Lembrando que isso aqui é só uma ideia de preço. Depende do custo de cada marmoraria. Se você vende suporte, você acrescenta mais 2 chumbadores. Se você vende a instalação, você acrescenta a instalação. Se você vende a montagem, né? A montagem seria a instalação. Ou você não vende a instalação, mas você vai precisar cobrar um frete para entrega disso aqui, porque é muito longe. Então, você acrescenta um frete. Então, assim, eu tô ensinando vocês como pensar a pedra e como pensar orçamento. Mas esses preços aqui de serviço, isso aqui até que não varia muito não, mas essas outras coisas que eu coloquei aqui é muito individual por marmoraria. Tem que ser muito dentro da realidade de cada um, tá ok? Então tá, gente. Peço a vocês que curtam, compartilhem e comentem. Ajuda aí o canal a crescer. E até a próxima.